E aí, pessoal, tudo bem? Como é que passaram mais essa semana? Espero que todo mundo bem, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante o final de semana, que você tenha descansado. Se você não descansou, não faça isso, é sempre bom dar uma relaxadinha no final de semana. Eu sei que a gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, mas é o que eu sempre digo, não adianta você se matar tanto, fazer um esforço tão grande sem ter aquela descansada no meio, sem ter aquela relaxada, porque ajuda bastante no seu desenvolvimento como profissional. A gente tem a hora de trabalho, a gente também tem que ter a hora de lazer. Legal fazer aí um network bacana, tá? Bom, vamos lá. Hoje eu tenho mais um vídeo aí para vocês da nossa série de dicas para um DBA iniciante. Apesar de eu ter colocado esse vídeo como uma dica para DBA iniciante, eu acho que isso vai acabar ajudando muito mais gente, um pessoal um pouco maior do que só a galera que está começando, porque esse é um problema normal, não é um problema, tá? Porque não é uma falha, mas é um comportamento conhecido do SQL Server e que muita gente acaba resolvendo de outras formas. Eu vou mostrar para vocês uma forma bem fácil, bem eficiente que eu utilizo para resolver o usuário órfão, tá? E se você tiver alguma outra maneira, se você utilizar qualquer outra ferramenta, Vitor, eu faço isso com um script que eu desenvolvi, eu faço isso utilizando Integration Service, eu faço isso com uma ferramenta de terceiro, por favor, põe aí o seu comentário no vídeo, manda o seu comentário nesse post aí do nosso blog que eu coloquei para vocês. Quero saber como é que você faz, porque pode ser que a maneira que eu utilize atualmente, já faz algum tempo que eu utilizo essa forma, não seja mais tão eficiente, tá? Eu tô completamente aí transparente com vocês, e se você tiver alguma outra ideia, passe para mim, para que a gente consiga discutir, para ficar bem legal, para atualizar inclusive meus conhecimentos. Eu aprendo bastante fazendo esse tipo de material para vocês. Bom, a ideia hoje é a gente discutir como tratar um usuário órfão, tá? O que seria esse pequeno problema, né? Esse comportamento um pouco estranho do SQL Server que nós chamamos de usuário órfão. Antes de eu fazer com vocês o exemplo, é legal lembrar um pouco como é que funciona aí, como é que é o escopo que nós temos dentro de uma instância de banco de dados SQL. Então, sempre que você quer acessar uma instância de banco de dados SQL, você vai precisar autenticar na instância. Eu sei que alguns de vocês já devem estar pensando, pô, Vitor, você está atrasado, tem uma nova funcionalidade do SQL Server chamada Contained Database, né, Contained Database, que não obriga mais a gente a ter login. Eu sei, tá? Essa pode ser até uma ideia para um futuro artigo, para um futuro vídeo, mas nesse momento, para facilitar o que eu quero mostrar para vocês, para exemplificar o que eu quero mostrar para vocês, que é um cenário que acontece inclusive hoje com o SQL Server 2014, que já tem o Contained Database, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou entrar nessa discussão do Contained Database, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês o comportamento que nós temos na maioria dos servidores, e não é mais o único comportamento, só que ainda grande parte dos servidores que eu administro, que eu trabalho, estão utilizando essa forma, que é a forma antiga, né, convencional da gente entrar numa instância de banco de dados. Então, para que você consiga acessar, então tem aqui, ó, eu tenho uma instância, que é o nosso primeiro nível. Para que a gente consiga acessar uma instância, você precisa fazer o processo de autenticação, ou seja, você precisa ter um login de SQL para entrar nessa instância. Esse login de SQL, ele pode ser uma conta de Windows, tá? Ou ele pode ser uma conta direto do SQL, que é o tipo de autenticação, tá? Que esse nós chamamos de Trusted Connection. Quando você conecta através de uma conta de domínio do Windows, nós chamamos de Trusted Connection. E esse cara aqui nós chamamos de Non-Trusted Connection. Mas pode ser que você encontre em muitos lugares aí também chamando de Mixed Mode, tá? Então, para você utilizar o SQL, o login de SQL, você na verdade está abrindo um pouco mais a forma de autenticar na sua instância. Se eu estiver utilizando apenas a forma de autenticação do Windows, somente contas
mapeadas do sistema operacional para dentro do SQL que funcionam. Se eu estiver utilizando a maneira Mixed Mode, eu posso ter ainda contas mapeadas do Windows, mas eu também posso criar os meus logins de SQL. Seria mais ou menos isso daqui, olha só. Na instância, nós temos as propriedades de cada instância, nós temos aqui a parte de security. Então, é exatamente isso aqui que eu estou discutindo com vocês. Se você tiver uma instância somente com Windows Authentication Mode, você precisa obrigatoriamente ter uma conta no domínio Windows, que esse servidor de banco de dados ele está incluso, pegar essa conta de domínio e mapear para dentro do seu servidor de banco de dados, que nós chamamos de Trusted Connection. Se você estiver utilizando a Mixed Mode, né, você tem tanto a possibilidade de criar só um login de SQL ou também ainda utilizar o Windows Authentication Mode, tá legal? É mais comum, é bem mais comum você acabar utilizando essa segunda opção, que é a opção mista. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, era difícil a gente desenvolver aplicação em que a aplicação autenticasse no domínio para depois autenticar no SQL. Então ficava uma coisa um pouco separada. Você tinha a aplicação que não falava diretamente com o domínio para acessar o banco de dados SQL, então ela tinha que possuir um login específico de SQL, e aí você tinha um login para cada aplicação, e através deste login SQL você entrava no servidor de banco de dados. Atualmente já é possível, com a tecnologia de desenvolvimento atual, autenticar no domínio e aí sim autenticar no SQL. Só que por questão de retrocompatibilidade, né? Você tem aí sistemas legados, a gente acaba configurando o SQL Server para aceitar o Mixed Mode, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente precisa é entrar na instância, e aí eu preciso logar. Eu tenho que ter um login, que pode ser Windows e SQL. Só com isso eu consigo acessar o banco de dados? Não, porque nós temos dois escopos diferentes, né? Nós temos o escopo instância e nós temos o escopo database, banco de dados. Para acessar o banco de dados, eu preciso de um usuário de banco de dados. Ok? Preciso ter um user. E este user é mapeado ou não, né? Se você estiver utilizando o container de database, mas nesse momento eu não vou discutir isso de novo. Ele é mapeado ou não com um login de SQL. Por quê? Porque você tem uma certa hierarquia, né? O banco de dados está dentro da instância. Então, se eu preciso acessar um banco de dados específico, primeiro eu tenho que logar na instância. Para logar na instância eu preciso do meu login. Entrei, só que para acessar o meu banco de dados eu preciso de um usuário. Só que esse usuário tem que saber quem logou no SQL. Então esse usuário fica amarrado a um login, certo? E é exatamente aqui, neste pedacinho, que nós temos esse grande problema, que é o usuário órfão, tá? O que acontece? Imagina o seguinte cenário, que é o cenário que eu vou simular aqui com vocês. Estamos fazendo uma migração. Então você está saindo de um servidor 1 indo para um servidor 4. Então eu tenho nesse meu servidor 1 todos os meus logins já criados, todos os meus bancos já criados. Então eu vou fazer um backup do meu banco de dados daqui e vou restaurar esse backup aqui. Maravilha! Os usuários vão juntos? Vão juntos. Por quê? Porque os usuários estão dentro do banco. Sim. Só que, e o login? O login não está dentro do banco. O login está no nível da instância. E quando eu restaurar esse banco de dados da instância 1 na instância 4, eu tenho um banco com um usuário válido, só que esse usuário não está mais mapeado para nenhum login. Isso é o que nós chamamos de usuário órfão. Tá legal? Isso é o que nós chamamos de usuário órfão. E é isso que eu quero mostrar para vocês como é que funciona e como é que a gente pode corrigir, tá? Bom, dito isso, essa pequena explicação sobre a parte de segurança do SQL, bem simples por sinal, só para conseguir situar todo mundo na mesma página do que eu quero demonstrar para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um banco de dados, então vamos lá, vamos aqui comigo, vou criar um banco de dados qualquer,
vou chamar esse banco de dados de DB app, beleza? Um banco de uma aplicação qualquer, tá? Tá aqui o nosso banco. Eu vou criar um login deste meu servidor, então eu vou criar um login qualquer, vou criar um login chamado app, tá? Então eu vou criar um login aqui, vou puxar a tela para cá. Vou criar um login chamado app. Esse não é um login de Windows, é um SQL. Eu vou colocar uma senha simples, vou desligar a parte de segurança, tá? E já vou dar acesso para esse cara dentro do nosso banco DB app. Estou fazendo mapping, então já estou dando acesso para esse cara dentro do nosso DB app, ok? Então se você olhar comigo, vamos ver aqui, ó, dentro do DB app eu tenho security, eu tenho users, tá aqui, ó. Estou no app, eu estou na parte de users, está aqui o meu usuário app que eu acabei de criar. E se eu clicar 2 vezes nesse usuário app, eu tenho as propriedades desse cara e eu tenho isto aqui, ó. Esse é um usuário com login, o usuário é o app e o login que ele está mapeado é o app. Tá certo? Então esse usuário está mapeado para um login, como eu havia falado para vocês. E imagina agora que eu vou migrar esse cara, vou migrar este banco de dados. Então vou fazer um backupzinho rápido aqui. Vamos lá, tasks, backup. Vou jogar na pasta padrão do SQL mesmo, só para a gente ter um backup, ok? Vou pegar este meu backup. Deixa eu pegar aqui com vocês. Então eu vou buscar ele aqui. Vamos lá, C, arquivos de programas, SQL Server, instância 1, ok? Então, se você olhar aqui comigo, tá aqui o nosso backup, tá legal? Tá aqui, ó, ok? Perfeito? Eu vou restaurar este backup, então eu vou migrar esse cara, né? Então eu vou restaurar esse cara na instância 4. Então olha só, estou tirando da instância 1, que por sinal é um SQL 2014, e estou jogando para a instância 4, que é o meu SQL 2016. Estou simulando um processo de migração. Só que isso pode não acontecer só num processo de migração. É bem comum você às vezes precisar fazer refresh de um ambiente ou construir um novo ambiente de homologação, e aí você pega o backup do ambiente original e restaura no ambiente novo, e aí você não tem os logins ainda no ambiente novo e você vai ter o usuário órfão, exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês. Então eu vou restaurar esse cara, dar um restore database. Perfeito, eu vou simplesmente pegar este cara do nosso diretório, backup, tá aqui, ó, instância 1, backup. Deixa eu só achar aonde que este cara está. Eu acho que ele não está aqui. Deixa eu pegar certinho. Arquivos de programas. Então vamos lá. C. Arquivos de programas. Opa, não. Program Files. SQL Server. Instância 1. SQL. Backup. Vamos lá, deixa eu pegar esse cara aqui. Beleza? Bom, o backup não está aparecendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara. Então eu vou copiar esse cara para dentro da minha pasta que fica na minha raiz. Então eu vou pegar esse cara aqui, arquivos de programas, SQL Server, instância 1, backup. Então vou pegar esse cara aqui e vou copiar para dentro de uma pasta backup que eu tenho, ok? Tá perfeito? Então tá aqui, ó, dbapp.back, e aí eu vou selecionar esse cara desta pasta, vamos lá, perfeito, tá aqui, dbapp.back, ok? Ok? Tá prontinho para restaurar. Ok, files, eu vou pedir para realocar, para colocar na pasta da instância 4 e vou fazer o restore. Então vamos lá, está sendo feito o processo de restore. É um banco relativamente pequeno, o banco já está restaurado.
Se a gente olhar aqui na instância 4, tá aqui, ó, dbapp. E se a gente olhar em security e users, tá aqui, ó, o nosso user app. Pô, Vitor, funcionou. Funcionou. Mas olha que interessante. Se a gente olhar, eu tenho agora, neste exato momento, um usuário sem login. Tá vendo aqui? Isso é um usuário órfão. Por que ele é um usuário sem login? Porque eu trouxe o banco de dados para um novo servidor, para uma nova instância, e essa instância ela não tem os logins criados previamente. Como ela não tem os logins criados previamente, ela vai ter esse pequeno problema, certo? Isso mesmo. E como é que a gente vai corrigir isso daqui? A gente vai corrigir isso aqui da seguinte forma. Nós vamos resolver isso recriando o login. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vou fazer um primeiro teste, que seria o mais comum para você tentar resolver. Então eu tenho um usuário que não tem o login. A primeira coisa que muitos de vocês podem pensar é: poxa, Vitor, simples, crie o login. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo login, exatamente igual ao outro que eu havia criado, inclusive com a mesma senha, tá? Que não faz diferença nenhuma, mas com a mesma senha, ok? Criado o login. Então, olha aqui comigo, perfeito, tá aqui o nosso login app, certo? Isso diz que agora aquela minha base dbapp com o meu user app não pode ter um usuário órfão, certo? Não, errado. Olha aqui, continuamos com o usuário órfão. Poxa, Vitor, por quê? O SQL não funciona direito? Não, o SQL funciona muito bem. O que está acontecendo é que você acreditou, achou que criando um login com o mesmo nome funcionaria. Mas o login ele não está amarrado com o usuário pelo nome. Ele está amarrado por um identificador que nós chamamos de SID. Então, quando você criou esse login nesta nova instância, o SID é completamente diferente do SID da instância anterior. Então, não adianta ter o mesmo nome. O que você precisa é trazer o login da instância 1 para a instância 4 com o mesmo SID. Maravilha! Poxa, Vitor, beleza. E como é que a gente faz isso? Existem várias formas de você fazer, tá? Uma das formas que muita gente utiliza hoje, costuma utilizar, é através de uma Store Procedure chamada SP Change Users Login. O que essa Store Procedure faz? Você consegue passar o nome do usuário, o nome do login que você criou, e assim que você executa, acontece a ligação dos dois. Os dois são religados, tá? Maravilha, Vitor, show de bola, perfeito. Sim, só que dá um pouco de trabalho. Por quê? Porque imagina que você tenha um banco de dados com 20, 30, 50 logins, o que é normal, tá? Quanto mais logins você tiver, melhor, para você conseguir controlar performance, conseguir monitorar, conseguir controlar permissionamento. Então imagina que para cada login, para cada usuário órfão que você tem na base, você vai precisar rodar essa Change Users Login, porque ela só funciona por um usuário de cada vez. O que não é difícil, tá? Não é isso. Eu crio um loopzinho aí, faço um esqueminha para executar, pegar o nome dos caras. Eu sei, dá para fazer, tá? Só que é um pouco mais trabalhoso. Talvez se você tivesse uma outra abordagem, essa que eu vou mostrar agora, você teria problemas praticamente zero quando você fizer essa migração. O que eu gosto de usar hoje? Eu gosto de usar hoje e já há algum tempo, vou pegar aqui para vocês. Eu gosto de utilizar a nossa boa, querida e maravilhosa Procedure de sistema chamada SP Help Have Login. Tá aqui, ó. Esse cara, essa Procedure é sensacional. O que essa Procedure faz? Ela te dá o comando de create do login, só que ela já te dá o comando de create
passando o SID certo do login. Então, se, por exemplo, eu precisar migrar da instância 1 para a instância 4, antes de eu fazer qualquer backup de banco e restaurar, eu rodo o SP help heavy login, eu pego os logins da instância 1, recrio na instância 4. Assim que eu pegar o backup e restaurar, a ligação é automática, né? Acontece aí a junção dos dois de forma automática. Isso é muito bom. Essa é a forma que eu utilizo hoje para migrações de ambiente, inclusive, né? Vou migrar para um novo servidor, poxa, antes de restaurar backup, instalo o SQL, SP help heavy login no servidor antigo, pego os scripts de criação dos logins que a gente vai ter que levar, roda no outro lado e aí sim começa a levar as bases. Isso agiliza muito o processo de restore, tá? Não só isso, se você estiver trabalhando, por exemplo, num ambiente, numa arquitetura de Always On, que é a ideia de você replicar os seus bancos de dados, o usuário ele é replicado. Então, se você criar um usuário na sua réplica primária, esse usuário vai ser jogado para a sua réplica secundária. Só que o login não. Se você criar um login na sua réplica primária, esse login não é levado para a réplica secundária, porque ele não é no banco, ele é na instância. Então, com o SP help heavy login, você poderia criar o login na instância primária, SP help heavy login pega o script, roda na secundária e depois cria o usuário, porque você tem certeza de que está todo mundo ligado, ok? Primeira coisa que você precisa fazer para utilizar SP help heavy login, você vai precisar procurar no site da Microsoft. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? O link. Esse é o link. É só você procurar no Google SP help heavy login para você fazer o download desse script que eu tenho aqui. Tá? Esse script vai criar uma procedure chamada SP hexadecimal, vai criar a nossa SP help heavy login e aí você já pode utilizar, tá? Sempre que você fizer a migração, instalar um novo ambiente, a minha sugestão é você pegar essa procedure e também criar o seu ambiente novo. Não vai dar problema, é bem útil e fica na master, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acertar a minha conexão, vou na instância 1 e vou rodar a SP help heavy login. Deixa eu comentar isso daqui. Vou executar. Perfeito. Tá criado. E aí eu vou rodar a SP help heavy login para mostrar para vocês o que acontece. Então vamos lá. SP help heavy login. Esse é o resultado que eu espero. Tá vendo aqui? Que tem vários creates de login, inclusive, vou puxar esse cara um pouquinho para cá para vocês conseguirem enxergar. Inclusive, o último que nós criamos aqui embaixo, ó, o app com a senha criptografada, é lógico. E o que interessa mais ainda, tá? Esse cara aqui, ó. Olha só, eu já estou criando o script para puxar o mesmo SID, o mesmo SID, certo? Então olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse script de criação, vou copiar, vou abrir uma conexão. Primeiro eu vou apagar o login que eu criei, né? Porque esse login não serviu para nada. Eu vou apagar esse cara, ok? E vou abrir uma nova conexão na instância 4, perfeito? Então olha só comigo aqui, ó, estamos na instância 4, tá? Aqui, ó, instância que eu acabei de restaurar a base. Vou rodar esse create login. Tá criado. E olha como as coisas funcionam agora. Tá aqui o nosso app. Eu vou mostrar para vocês que lá na nossa base dbapp, o usuário app, que antes ele era um user sem login, ele agora é um user com login. Fácil, rápido. Isso aqui já funcionaria para todos os logins e usuários que você tem na base, certo? Porque você teria que recriar todos os logins de uma vez só. Então todos os usuários de banco mapeados com logins, você não teria que rodar aquela procedura SP change users login uma vez para cada um, tá? Essa é uma dica bem legal, essa é uma dica simples, uma dica rápida que eu sei que pode ajudar muito vocês, muito mesmo, tá? Se você tiver
forma de fazer. Eu sei que existem várias formas de fazer, mas se você tiver e achar interessante, quiser mostrar pra mim, me avisa, me manda um e-mail, faz um comentário aqui no blog, faz um comentário no vídeo e manda pra mim, deixa eu ver como é que você faz. Se for bem legal, eu faço questão de, se você permitir, publicar também essa sua forma no blog, essa sua forma no canal do YouTube. É bem legal, quanto mais a gente divulgar o conhecimento, quanto mais a gente ajudar o pessoal, melhor é. Tá certo? Beleza, gente? Eu queria agradecer muito o feedback que eu tenho recebido de vocês. Agradecer demais mesmo. Eu tenho recebido muitos e-mails nessa última semana. Obrigado, gente. Valeu mesmo por todos vocês que têm reconhecido o trabalho que eu faço, que tem me ajudado. Eu gosto muito de fazer isso com vocês. Eu gosto de produzir esse tipo de material, de produzir vídeo, escrever artigo, executar lá os posts no blog. Isso pra mim é um prazer. É muito bom, muito gostoso pra mim tirar aí 1 hora do meu dia para fazer esse tipo de material para vocês, para fazer uma pesquisa, pensar bem no que eu quero trazer. E valeu mesmo por todo o reconhecimento, valeu por sempre estar ajudando, mandando sugestão, crítica. E eu quero desejar para vocês uma excelente semana, que você descanse um pouquinho no final de semana, mas que até o sábado com certeza você tem algum problema pesado, cabeludo, aquele problema da hora que você vai resolver e vai até virar um assunto para um post o dia que você começar a escrever o seu próprio blog ou fazer a sua apresentação em um evento aí legal de SQL. Beleza, gente? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, grande abraço e que tudo dê certo para você nessa semana. É isso aí, gente. Obrigado, até mais.